Olá, meus irmãos! Estou aqui gravando mais um vídeo para ver se chama a atenção dos seres humanos para a razão da vida. Eu não tô louca não. Isso aqui é o que o ser humano faz com Deus. E hoje o texto que eu vou ler para vocês e explicar chama-se Pensamento Inverso. Meus queridos, eu sempre estou aqui falando da razão da vida para vocês, né? E peço-vos que trilhem junto comigo o caminho do raciocínio lógico, porque ele é o único caminho que chega ao entendimento perfeito de todas as coisas, mas no caso aqui da razão da vida, do porquê o nosso Criador nos criou. E vocês trilhando o raciocínio junto comigo, vocês vão entender o porquê eu estava com essa cadeira na cabeça. Pensamento inverso. Este nosso corpo carnal é criação de Deus, e certo é que Deus nos criou por sua vontade. E não tem lógica uma criação andar por vontades próprias, pois se você andar por tuas vontades, quem vai realizar a vontade do Criador Deus? É muito estranho o que eu vejo. Os seres humanos andam por vontades próprias e ainda quer que Deus, que é o Criador, venha ajudá-los com elas. Seria o mesmo que o ventilador quisesse que eu assoprasse, ou que a lâmpada quisesse que nós a clareasse. Você tem noção do que você faz com Deus? Você já viu por aí uma cadeira sentada no homem? É o que os seres humanos fazem com o Criador Deus. Querem sentar em cima dele, querendo que ele venha fazer as suas vontades como criação. Paulo, na época dele, já disse assim, olha: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e serviram e honraram mais a criatura do que o Criador. Deus ficou sem saber o que fazer, pois a criação humana anulou seu propósito e a vida se tornou no sonho de cada um, ou no propósito de cada um. Então, nessa primeira fase, nessa primeira parte aqui desse texto, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês que o que o raciocínio lógico nos diz? Que o que uma criação produz deve servir o Criador dela. Esta é a lógica das coisas. A caneta, por exemplo, que o homem criou, ela produz a escrita. Então, a escrita deve servir, beneficiar o Criador homem, né, que criou a caneta. Então, o Criador, quando ele cria uma criação, ele tem em mente o que ela vai produzir como criação, porque é justamente o que ela produz que vai servir o Criador. Certo, meus irmãos? Então isso não é difícil. A caneta produz a escrita, então ela deve escrever o que o homem quer. O ventilador produz o vento, ele deve ventilar quem? O Criador. Então eu não estou de olho no ventilador em si, mas no que ele produz, que é o vento, né? E nós também, meus irmãos, somos criações de Deus. Então Deus não está de olho em nós como criação, mas o que nós produzimos como criação tem que servir Deus, o nosso Criador. Mas o que fazem por aí nas igrejas, em todas, sem exceção, e mesmo os que não vão em igreja, né, não seguem facção religiosa, também tem esse pensamento invertido, esse pensamento inverso. Por isso Paulo disse que mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram mais a criação, que é a carne, que é a criação, do que o Criador, né, que é Deus, né? Então assim, meus irmãos, nós não devemos buscar a Deus para Deus vir ver o nosso lado carnal, porque nós que somos criações de Deus, nós estamos neste mundo para nós fazermos a vontade do nosso Criador Deus. Então isso que é buscar a Deus com intenção pura de coração, buscar a Deus para saber, né, o porquê que Ele nos criou, como o salmista disse: Senhor, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, dê-me agora entendimento, sabedoria, né, me mostrando o que eu devo fazer. Ou seja, o salmista está dizendo assim: Senhor, você que me criou, me diz, né, o porquê que você me criou, que eu vou realizar a tua vontade.
Mas toda consciência inverteu esse pensamento, né? E as igrejas estão lotadas, né? Porque as consciências vão lá em busca do quê? De prosperidade carnal, vai querer que Deus faz a sua vontade. E esses líderes religiosos pregam esta inversão nas consciências e enganam elas, inclusive tira o dinheiro delas, dizendo que Deus vai vir resolver seus problemas, vai realizar o teu sonho, né? E enquanto isso, o bolso dele vai enchendo de dinheiro e ele vai ficando rico nas custas da simplicidade e da irracionalidade das consciências que não enxergam isso. Então, meus irmãos, nós estamos nesse mundo para fazer a vontade do nosso Criador Deus. Então, busque a Deus de coração. E o que você produz que interessa a Deus, eu vou te dizer agora, como digo em todos os meus vídeos, a consciência. É a consciência que o ser humano produz como um fruto natural, né? Então todo ser humano produz a consciência. Então essa nossa consciência deve servir o nosso Criador Deus, né? Beneficiar Ele. E Ele já colocou o Espírito dele dentro de nós, nos enviou essa porção, né, da vida, para nossa consciência se ligar neste Espírito e andar por Ele. Como assim? A nossa consciência pensa, raciocina, forma ideias, determina, age, manifesta, ou seja, sem consciência nada tem valor de ser ou importância de que seja. Então todas essas funções da nossa consciência devem ser usadas pelo Espírito de Deus e não para o benefício próprio na carne. Tá compreendendo, meus irmãos? Então nós devemos buscar a Deus para fazer a vontade dele e usar da nossa consciência para beneficiar o Espírito de Deus, assim como eu tô aqui, falando pelo Espírito com vocês, né? Vendo as coisas pelo Espírito, incitando a consciência de vocês a raciocinarem para o bem de Deus, pelo Espírito de Deus, induzindo aí a fazer a vontade de Deus. Então que os nossos membros, né, desse corpo carnal sejam aí como ferramentas para a justiça de Deus, usando os nossos dons, tudo pelo Espírito de Deus, onde nós não envolvemos dinheiro, nem um centavo para isso, mas por amor a Deus. Por exemplo, eu tenho quase 200 músicas no site www.razãodavida.com. Você pode baixar todas as músicas gratuitamente lá que falam da razão da vida. Todas elas têm um tema assim, dentro da razão da vida, para você entender o porquê que Deus nos criou, porquê que nós estamos no mundo. E continuando aqui o texto, meus queridos, nós estamos neste mundo, né? Nós não estamos neste mundo por nossas vontades, né? Mas pela vontade do nosso Criador. Nós somos a criação e temos um Criador. Fomos criados e existimos pela vontade de quem nos criou. De que vale uma criação viver por conta própria, vamos por eu andar por conta própria, né? Pelas minhas vontades carnais, e jogar o que eu produzi no lixo eterno, que é a minha consciência. Porque a nossa consciência, meus irmãos, é ela que vai cair ou no vazio eterno, que é o inferno, ou vai dar sequência à vida, né? Vai ter a vida eterna lá no plano do céu. Porque nós temos essas três peças dentro de nós. A carne, que é a criação que eu estou falando, a consciência, que é o produto dessa criação. Nós, na carne, como criação, produzimos a consciência. Essa consciência deve servir quem? O Espírito de Deus, que é essa terceira peça que tem dentro de nós. Esse Espírito veio do céu, é Ele que Deus enviou para buscar a nossa consciência e levar para o plano do céu, para nós termos a nossa vida eterna e a nossa consciência manifestar eternamente a Deus, né? Nós vamos fazer parte do corpo de Deus. Então, o Espírito vai voltar a Deus, a carne nessa hora vai cair para o pó. E se a tua consciência não se ligou no Espírito, ficou ligada na carne, você vai ficar sozinha, cair num vazio eterno, não vai ter um corpo, não vai ter a vida para manifestar. Então isso é muito sério, isso não é brincadeira, meus irmãos. Nós estamos dentro de um propósito. O propósito do nosso Criador não é o propósito de cada um, não é o sonho de cada um, mas é o propósito do nosso Deus.
esse Criador que nos criou para fazer a tua vontade. Então atentem, meus irmãos, e vamos inclinar essa consciência para o Espírito de Deus que está dentro de nós, para a gente realizar a vontade de Deus, porque é justamente esse Espírito de Deus que veio buscar a nossa consciência, né, para levar o plano do céu, e é Ele que nós vamos manifestar eternamente. Então, continuando aqui, meus irmãos, de que vale uma criação viver por conta própria e jogar o que produziu no lixo eterno? Há de se perceber que a vida tem 3 fases, e esta fase de ser humano é apenas a segunda dentro do propósito da vida, né, meus irmãos? Porque assim, ó, nós já passamos uma fase que é a fase de sêmen, né? Foi a primeira fase da vida, e adentramos aqui, ó, por uma lei, um princípio praticado, né? Nossa semente inseminou no óvulo da nossa mãe. Estamos nesse mundo na segunda fase da vida, que é a fase de ser humano, né? Então, continuando aqui, essa fase de ser humano é apenas a segunda dentro do propósito da vida. Se não fizermos a vontade do nosso Criador, não vamos dar continuidade, sequência à vida. Então, o nosso corpo carnal é apenas uma criação dentro do propósito de Deus, e ele vai sair de cena porque ele vai morrer. Esse corpo só foi criado para produzir a consciência, mas esta consciência deve se ligar no Espírito de Deus, porque esta é a vontade de Deus, né? E de quebra isso vai ser a vida eterna da consciência. Então, o que pode continuar no caminho da vida, se realizarmos a vontade do nosso Criador, são as nossas consciências. Mas para isto, ela tem que passar por uma metamorfose existencial, isto é, deixar este corpo carnal e revesti-la do Espírito de Deus, né? A consciência deve se desvestir da carne que morre e se revestir do novo corpo que é o Espírito de Deus, né? Para a gente dar sequência na vida. Então, meus irmãos, o Espírito de Deus já está em nós pela vida, mas a qualquer momento Ele vai nos deixar e vai voltar a Deus, e depois nunca mais eternamente encontraremos, né, a luz da vida. É por isso que vai cair em trevas a consciência que não fizer isso. O tempo que temos para ver e realizar a vontade de Deus em nós é o agora, enquanto temos a vida. Por isso, né, já foi dito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor é este Espírito, né? Enquanto Ele está conosco, devemos buscar Ele, porque depois Ele vai embora. Mas isso vai depender de cada consciência se entregar ao Espírito de Deus para Ele realizar esta obra de Deus nela. Estamos aqui neste mundo só por conta disso. Depois, só nos restará uma eternidade no vazio das trevas. Então, depende de cada consciência se entregar nas mãos do Espírito de Deus, que é Ele que vai fazer essa obra dentro de você, de desligar tua consciência da carne, ligar nele e transpor tua consciência de plano, te levando para o céu, e você terá a vida eterna. Esse é o propósito de Deus, estamos todos dentro disso, né? E estamos nesse mundo só para isso. E eu venho aqui atentar vocês, meus irmãos, para realizar esse propósito dentro de vocês, porque senão o fim das vossas consciências, de qualquer um que não realizar o propósito de Deus, será muito trágico. Trevas eterna, vazio eterno, isso é uma verdade. Tá bom, meus irmãos? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.